E voltamos. Capítulo 1115, Fragmentos Continentais. A gente começa com a história de capas da Yamato e ela tá esperando a Hiyori e a Otoko fazer um bentô pra ela ali sair viajando. Das horas, mas vamos lá porque nesse capítulo a gente vai ver muito mais do que começou no último de toda a história lá do século perdido que o Vegapunk tá falando. Então bora lá. Nesse capítulo aqui a gente tem uma dinâmica bem parecida com o que aconteceu no último. A gente vai escutando o Vegapunk, maioria das vezes de fundo, enquanto a gente tá vendo outras coisas pelo mundo. Então eu vou tentar balancear um pouco essa situação aí. Bem conveniente que a gente tá na história de capas da Yamato, mas a gente começa em Wano e a gente vê a bandeira dos Mugiwaras lá, gigante no meio da cidade. Muito show. E o pessoal tá conversando entre si sobre aquela situação do Vegapunk ali. Eles estão um pouco surpresos que o sinal de comunicações tá chegando em Wano, que afinal Wano era bem isolada até muito pouco tempo atrás, antes da situação da última saga. Só que, se vocês lembram, ela ainda é isolada. O Momonosuke ainda não abriu o país. E eles falam que acharam o Denemushi nos pertences do Orochi. Tanto que você vê ali que o Denemushi tem o estilo do Orochi mesmo. É bacana, a gente vê ali o Momonosuke, o Kinemon, provavelmente depois que ele deu dinheiro pra Yamato, e tá a Otama. No fundo ali tem uma ninja, não é a Shinobu, né? Não sei, não tô lembrando quem é aquela ali agora. Se vocês souberem, fala aí. Aí a gente tem uma fala bem interessante do Momonosuke, porque, tipo assim, ele escutou várias vezes o Zunisha falando sobre isso tudo que tá rolando, esse tal do Joy Boy, e agora ele tá aprendendo quem talvez realmente ele era. Então ele era um pirata, que nem o Luffy. Beleza, agora a gente pula pra outro lugar do mundo, na base marinha da G4. Já faz muitos anos, mas provavelmente a gente já falou dela lá naquele vídeo que eu falei só da marinha, mas enfim, a gente vê ali uma pessoa que não aparece há muito tempo, Demario Black. Se você não lembra o que tá rolando ali, esse é o mesmo cara que tinha o bando pirata copiando o Luffy logo depois do time skip, e agora ele cansou de copiar o Luffy, ele tá copiando o Kid, porque provavelmente o Luffy era perigoso demais ficar copiando, né? Mas enfim, a gente vê ali que todo o seu bando é basicamente o mesmo também, e tá fazendo a mesma merda. O Killer ali, ó, perfeito. E como é de se esperar dele ali, ele tá dando zero foda-se pra tudo que tá rolando. E esse tal desse Joy Toy aleatório aí. Mas beleza, foda-se o Demario Black. Tenho certeza que ninguém se importa com ele. E aí a gente escuta um pouco mais da transmissão. Então você já deve estar pensando por que ele foi conhecido como um pirata. Tenha em mente que eu tenho acesso a apenas a alguns poneglyphs, eu não tenho a história por completo. Mas a narrativa combinada claramente conta a inacreditável história sobre uma grande guerra em um passado lá bem distante. Durante esse período, Joy Boy encarou um grande inimigo, uma organização chamada Governo Mundial. A gente vê a reação do pessoal lá em Egghead e eles estão lá escutando, tipo, peraí, Governo Mundial é a gente, não é não? Ele falou que o Joy Boy é um pirata, né? Então faz sentido. Enquanto a transmissão continua, a gente vê ali os gigantes e o Luffy correndo do Hulk, mas vamos continuando. Naquela época não era o governo mundial, era apenas os poderes aliados. Uma coalição temporária consistindo de 20 reinos separados. De fundo tá o Marcus Mars detonando tudo que ele vê pela frente. É um latrocínio completo de Denemushi. Essa é a pior cena de toda a saga de One Piece. Se você achava que aquela cena do Ace era triste, essa cena aqui é a pior de todas. Eu esperava que o Mars teria um pouco de humanidade depois de não ter matado aquele Denemushi falso, mas não é o caso. Todos eles estão sucumbindo pelo poder dele. Dá pra ver que ele tá usando até o haki mesmo. Cara, desgraçado, ele merece morrer só por causa disso. Mas já dá pra se assumir que essa aliança era a única forma possível de se opor à facção formidável que Joy Boy pertencia. Sinto muito, mas o motivo exato desse embate ainda é desconhecido, eu não consegui achar a informação. Então eu não vou julgar as moralidades desses combatentes, mas o que eu posso falar é que essa guerra foi um embate de ideologias diferentes. Eu falei mais cedo que Joy Boy pertencia a uma civilização bem diferente, talvez até fantástica. Enquanto ele tá falando isso, a gente vê Zunisha ali de fundo, mas também a gente tem talvez a primeira imagem, no mínimo uma silhueta, do Joy Boy em si, e a gente vê que ele realmente é bem parecido com o Luffy, e tem as silhuetas ali de alguns dos reis daquela época. Esse reino era tão avançado que era difícil pensar que ele existia mais de 900 anos atrás. As armas que existiam durante essa época eram muito além da ciência moderna. Então confirmou tudo aquilo desde que a gente viu o Gigante de Ferro lá no início da saga. E de fundo a gente vê dentro de Zou, tá a Keratin, a Wanda, os mosqueteiros, tá todo mundo ali achando incrível o que ele tá falando. Depois a gente corta pra um mini
navio com uma figura de proa que a gente conhece bastante também, né? Só que, né, todo mundo odeia. E é o famoso Foxy, mano. Não acredito que o Oda colocou isso aqui. Ele deve ter chegado pros assistentes ali, galera, procura todos os personagens que eram importantes nesse mundo e bora voltar com eles nessa história. E olha como é que o Foxy tá lindo depois do time skip, ó, perfeito, o ápice de um homem. E ele não mudou nada desde lá do Dave Backfight e xingando o Vegapunk de cabeçudo. Uau, a galera do bando dele tá até passando fome, coitado. Mas enfim, foda-se o Foxy. A tecnologia desse reino deixa sem palavras até um gênio como eu. Bem modesto o rapaz, né? E aí, que reside o problema? A gente então corta pra Labo Stratum e a gente vai lá dentro onde a Stussy e o Kako estão e ela tá recebendo uma chamada do Edson. Ele tá pedindo ela pra baixar todo o escudo em volta de Labo Stratum. Ela fica meio hesitante ali, mas o Edson já deixa todas as cartas pra ela ver. Vou ser bem direto com você, não faz sentido ter mais o escudo quando tem seres que podem ignorá-lo nessa mesma ilha. Nós fizemos tudo que pudemos por eles. Eu tenho certeza que eles vão conseguir sair e sobreviver de alguma forma. Então cortamos pro Jinbe e o Zoro correndo. Quer dizer, só o Jinbe que tá correndo, o Zoro tá no ombro dele pegando uma caroninha. E eles estão conversando com a Nami. Desculpa, Nami, a gente tá quase chegando. Aí o Zoro, pra não falar que ele tava errado: Jinbe, não tem por que se desculpar, a gente tava ocupado. Aí a Nami sai xingando ele todo. E ela agiliza eles ali, porque a marinha tá se fechando no barco de Elbaf. E talvez a situação vai ficar um pouco mais difícil de fugir. E ela nunca vai perdoar o Zoro se for por causa dele que eles não vão conseguir fugir. Mas a gente volta lá pra Stussy. Ela fica um pouco tranquilizada que, pelo menos uma última vez, ela pôde fazer algo pelo Stella. Só que ela fala com o Edson algo bem do coração, que talvez ele também sinta da mesma forma que ela. Agora que o Stella se foi, pra quem que eu deveria vir? Eu não tenho propósito. O Kako tá ali do lado escutando tudo aquilo e ele tá um pouco triste. E pela reação dele, talvez tá se concretizando aquela teoria que o pessoal tava, que ele, pela segunda vez, né, talvez definitiva, ele optaria por sair do governo mundial e talvez até se aliar aos Mugiwara. Que seria até bem bacana, né? Eu gosto muito mais do Kako do que do Uruchi, mas enfim. A gente vai lá pra perto do navio de Elbaf, naquela luta lá contra o Ethan Baron. A Bonnie conseguiu acertar um chutão na cabeça dele, só que a gente vê que os gigantes ali estão tendo bastante dificuldade e até o Sanji tá com a cabeça no chão. E eles estão tentando fazer de tudo para aquele velho não conseguir usar a espada dele, só que é inútil. Ele consegue se livrar da mão dos gigantes e pula para tentar acertar a Bonnie. Só que de último momento o Frank chega para salvar ela. Yes! O crédito não ficou só pro Sanji. O Frank tá fazendo alguma coisa. E nesse momento a Bonnie volta a ser criança. Só que a gente vê um pouco da dimensão do ataque do Ethan Baron. Ele corta a figura de proa do navio de Elbaf. Se aquilo tivesse acertado, xixi. O Frank fica um pouco confuso porque que ela voltou como criança. E ela fala que ela não consegue segurar o Distorted Future por muito tempo. Que é uma coisa talvez importante para que no futuro, se caso ela venha virar um Nika V2. Mas enfim, a gente volta a escutar um pouco o Vegapunk. O século perdido terminou com a derrota de Joy Boy. E quando ele fala isso, a gente vê um shot de Zunisha e do Gigante de Ferro. Os dois seres que sempre que a gente vê eles estão pedindo desculpa ao Joy Boy. É como se o Oda estivesse mostrando que talvez foi pela falha deles que Joy Boy foi derrotado. Só que aí a gente vê o Ethan Baron voando de alguma forma, ou pulando. Os gigantes ficam todo confusos. Caralho, ele tá vazando mesmo? É, só que ele tá vazando por um motivo bem grande. Tem muitas formas de vida aqui e... Vral, ele corta Labophase no meio e manda a metade de baixo dela despencando. A gente vê ali um monte dos agentes da CP que o Vegapunk capturou antes da saga começar. E até durante, né, no início lá ele capturou alguns, né? E eles vão direto pro chão, até os serafins também foram afetados. Não ficou muito claro que eles foram libertos das bolinhas, mas já é alguma coisa, né? E no fundo dessa cena, tiveram grandes consequências. O produto do conflito que aconteceu fez uma grande cicatriz no mundo. E essas cicatrizes nunca se curaram. Hoje em dia já é senso comum que viajar entre ilhas é extremamente difícil. Os mares que devemos atravessar são muito perigosos e vastos. Muitas pessoas estão contentes viver e morrer no mesmo lugar que nasceram, sem experienciar nenhuma cultura fora da deles mesmos. De fundo a gente vê uma ilha ali recebendo a transmissão do Vegapunk
não reconheço de imediato. Depois a gente corta lá pra ilha de onde o Zoro saiu e tá o mentor dele escutando ali também. Essa situação dos mares é um conhecimento comum pra gente no momento de agora, só que não era assim 1000 anos atrás. Um desastre cataclísmico ecológico aconteceu durante o século perdido e o mundo antigo foi engolido pelo oceano. Nós agora estamos vivendo no topo dos seus resquícios, fragmentos continentais de massas de terras que algum dia foram. A gente vê um shot ali lindo das ruínas debaixo da terra. Algumas que a gente viu até lá na história de capas do Jinbe, se vocês lembram direito. Um lugar que ele até achou um poneglyph. Só que com essa fala eu fico um pouco tipo, beleza, tem um monte de mergulhadores pelo mundo de One Piece. Não é todo mundo que usa Akuma no Mi. E tem um monte de homem-peixe. Então, essa informação que tem coisas debaixo do oceano não devia ser um pouco mais comumente conhecida? Pode ser sim, pode ser não também, né? Mas, enfim. A gente vê a reação dos revolucionários escutando aquilo, porque pelo jeito nem eles sabiam toda essa informação, que é um pouco preocupante, né? Mas não muda nada pra situação deles. A gente vê ali uma expressão do Sabo, tipo assim, tô ligando os pontos aqui, porque afinal ele tava lá de frente com quem, né, provocou tudo isso. O mundo de 1 milênio atrás se reside dormindo no fundo do oceano. Eu sei que é difícil acreditar na minha palavra, mas realmente naquela época tinham vários continentes vastos e muito grandes. De fundo a gente vê a Vila Kokoyashi e a Nojiko tá saindo daquela situação toda porque talvez ela já percebeu que aquilo que tá rolando não é algo que ela pode fazer muita coisa. Então o que ela pode fazer agora é tratar das Mikan. Então... Denzo, depois você me fala aí o que rolou. Essa mudança no mundo ajuda a explicar como que um século foi perdido e no mínimo pôde ser sido censurado no mundo. Um feito que talvez pode parecer um pouco impossível, mas faz sentido quando você considera todas essas irrefutáveis conclusões que a gente chegou depois de várias pesquisas. Durante apenas um século, em média o nível do mar aumentou 200 metros. Caralho. Tem muita coisa debaixo do oceano de One Piece. Xiii, caramba. É uma parada que quando você lê, beleza, né? Mas você para pra pensar, você fica, ok. Aí o pessoal da marinha reage àquilo. Cara, o navio de batalha é apenas 60 metros de altura. 200 metros é coisa demais. Então não é mistério que o mundo antigo desapareceu, não. E seus macacos do oceano? A gente tá trabalhando aqui, cacete. Vai escutar o velho. E eles mencionam ali do Serafim e do Cipi alguma coisa caindo do céu lá por causa do Itambaron. Mas, nesse momento, a gente corta lá pra Mocktown de novo. E o pessoal tá se quebrando lá. Eu fiquei um pouco desapontado nesse momento. É que, claramente, o Oda e os assistentes dele pensaram em voltar a Mocktown nesse exato momento. Só que, por algum motivo, não mostraram o Noran de Cricket. Que quando a gente viu ele, um dos motivos principais que ele tinha de viver era provar que tinha um reino antigo e ver o sino de ouro. E ele fazia isso pulando no mar e mergulhando mais fundo que ele conseguia para procurar. Então muitas coisas ele já viu. Várias coisas antigas daquela ilha de Jaya. Eu queria muito ver a reação dele, só que não apareceu agora, logo depois que o Vegapunk fala que o oceano subiu 200 metros, né? Seria a hora perfeita. Como eles lembraram de colocar Mocktown, eu imagino que talvez ele aparece depois, num momento mais particular em alguns capítulos. Mas, se isso não acontecer, feels bad. Enfim, a gente corta lá pra Sakura Kingdom, lá na ilha de Drum. Como a gente já viu várias vezes, todo mundo acha difícil de acreditar o que tá rolando. E a Kureha tá só... até nos dias de hoje o mundo realmente consegue ficar bem interessante. E depois a gente corta pra aquele negócio que eu tava falando, que o Oda chegou pros assistentes e pediu pra ele olhar todos os personagens. Porque a gente cortou ali até pra Marie, eu acho que Marie. Aquela que desenhava as coresinhas mágicas lá em Little Garden. Que, por sinal, não é uma Akuma no Mi, né? Mas... ok. E tá ela só escutando o pessoal de fundo lá ficando abismado que aquela montanha ali de longe tem 200 metros e ela sumiria se o mar tivesse subido isso tudo. Vixe. Depois a gente tem um shot ali de Water 7 num dos transmissores perto da Galley lá. Depois a gente vai lá pro navio do Morgans, do World Economic Journal. E o Morgans tá putaço por causa que a notícia não tá vindo dele e a Vivi tá só segurando o bico dele fechado pra escutar o que tá rolando. Só que aí a gente pode ter uma pergunta. Como que um enchente desse nível pode ter ocorrido? Naturalmente, a sua primeira suspeita talvez é assumir que foi algum tipo de desastre natural. Só que eu posso falar que com certeza não foi algo assim.
foi uma calamidade feita pela mão dos homens. Se essa catástrofe fosse feita por um meio natural, teria vários registros delatando isso, desde talvez do início dos primeiros sinais durante vários anos e décadas anteriores, porque afinal foi um evento que mudou o mundo inteiro. Teria que ter deixado alguma coisa para trás. Só que depois de minha pesquisa extensiva de meteorologia, geologia, ecologia e a ciência atmosférica, eu consegui confirmar que isso não aconteceu. É impossível uma situação tão drástica assim ter acontecido naturalmente durante apenas 100 anos. E isso significa que a causa se encontra em outro lugar. E minhas suspeitas foram confirmadas apenas alguns dias atrás. Isso vai ser um pouco difícil de aceitar, mas o desastre de 800 anos atrás foi causado por uma tecnologia de arma antiga capaz de afundar o mundo. E esse mesmo tipo de força, evidentemente, ainda existe e está apenas esperando para ser usada de novo. Em outras palavras, a Grande Guerra, que acabou com o mundo do século perdido, ainda está acontecendo. Todo mundo tava reclamando que os capítulos estavam muito curtos, não sei o que. Toma, tudo. Caraca, mano. Então, tipo assim, o que aconteceu lá em Urusha, que a ilha simplesmente desapareceu, aquilo lá subiu só, tipo, 2 metros, se eu não me engano, né? Não 200, tá ligado? Então, que cacete de arma antiga é essa, cara? Então, a força das armas antigas é insana, né? Põe uma perspectiva um pouco qual que é o poder da Poseidon, da Uranus e da Pluton, né? Caramba! Não, o Crocodile tava 100% certo de tentar procurar isso lá em Arabasta, porque se ele conseguisse, rapaz, ele seria o novo Imo, né? Mas não aconteceu. E ainda bem que não foi o do Flamengo também. O Crocodile dá pra aceitar um pouco, né? Porque, né, ok, mas o do Flamengo já é um pouco demais. Imo é bravo, mano.